Olá, peixes! Vamos para a sua leitura para o mês de setembro. Lembrando que é uma leitura geral, então pegue aquilo que fizer sentido para você. O que não fizer, deixa de lado que com certeza vai servir para uma outra pessoa. E você também pode inverter os papéis. E essa leitura serve para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter em peixes. E se não ressoar, dê uma olhadinha nos seus outros signos fortes do seu mapa astral. Então vamos lá. Bom, peixes, o mês de setembro começa trazendo uma energia muito forte de trocas afetivas, aproximações e socialização. Eu vejo pessoas mais carinhosas com você, mais abertas, mais fofinhas mesmo. Pessoas querendo conversar, querendo estar perto, fazer planos, sair, trocar e, em alguns casos, até pensando em alguma coisa para o futuro com peixes. Isso pode acontecer no amor, nas amizades ou simplesmente nas relações em geral. Só que tem uma coisa interessante aqui. Peixes não parece tão interessado assim. Você aparece muito mais racional, mais frio, mais direto e mais seletivo. É como se você estivesse pensando: eu quero pessoas mais racionais, quero pessoas com conteúdo, quero relações que realmente tenham alguma coisa para me oferecer. Então, alguns piscianos podem estar numa fase de buscar mais conhecimento, pessoas diferentes, conversas mais interessantes e menos aquela socialização simplesmente por socializar. E outros podem estar mais fechados mesmo, porque não estão querendo muito essa troca afetiva. Talvez você esteja até pensando: ah, essas pessoas estão vindo muito carinhosas comigo, mas eu já conheço. Quando elas vêm desse jeito, geralmente querem alguma coisa. E sim, peixes, em alguns casos pode ser exatamente isso, mas não em todos. Existem pessoas que realmente querem se aproximar porque gostam de você, sentem sua falta ou perceberam que você está mais distante. E isso é importante porque você pode ter criado uma expectativa de que depois que colocasse limites e mudasse a sua postura, as pessoas simplesmente iriam embora. E aqui aparece justamente o contrário. Algumas pessoas vão se aproximar ainda mais, porque você não está mais naquele lugar de servidão emocional, de olhar o tempo inteiro para a necessidade do outro, de sustentar relações sozinho. Você mudou a sua posição. E quando você muda a sua posição, as pessoas também precisam mudar a maneira como se relacionam com você. Então pode acontecer de pessoas que você conhece começarem a procurar mais, lembrar mais de você, querer sair com você, querer fazer planos, inclusive pessoas do passado. E aqui aparece muito forte uma energia de 3 pessoas ou 3 relações principais. Pode ser que você tenha 3 vínculos específicos que estavam muito desequilibrados ou simplesmente 3 pessoas que começam a se movimentar em direção a você. Principalmente se você costumava ser a pessoa mais carente, a que procurava mais, a que sustentava mais a conversa, a relação ou o vínculo. Você saiu desse lugar. Agora existe uma energia muito mais: eu sou ativo com quem é ativo comigo. Se você demonstra, eu demonstro. Se você procura, eu procuro. Se você não demonstra, eu também não vou ficar correndo atrás. E isso pode fazer algumas pessoas pensarem: poxa, eu preciso dar mais atenção para peixes, senão eu posso perder peixes. Então, setembro traz muito essa inversão de papéis. Mas eu quero que você observe uma coisa: quem está chegando porque sente a sua falta e quem está chegando porque sente falta do que você fazia por essa pessoa. Porque são coisas muito diferentes. Algumas pessoas podem realmente estar vindo por carinho, outras podem estar vindo porque perderam aquela pessoa que acolhia, que nutria, que colocava para cima, que estava sempre disponível, e agora você está mais racional para perceber essa diferença. Então não precisa rejeitar todo mundo, peixes. A energia de troca está favorável. Socializar pode ser muito bom para você, mas socialize com consciência. Observe
quem realmente tem reciprocidade, porque a grande mudança de setembro é essa. Peixes não está mais disposto a sustentar sozinho aquilo que deveria ser uma troca. E agora vamos para os 3 principais acontecimentos do mês. Bom, Peixes, o primeiro acontecimento fala de alguém que se comportou de uma forma muito ruim com você. Alguém que te desapontou, que fez alguma coisa que te magoou ou simplesmente não correspondeu àquilo que você esperava. Pode ser uma amizade, alguém com quem você teve um envolvimento amoroso ou alguém que fazia parte da sua vida de alguma maneira. E aqui existe uma energia de passado muito forte. Então essa pessoa pode procurar você, pode aparecer de alguma forma, ou você pode simplesmente receber notícias dela. Pode até acontecer de você olhar alguma coisa nas redes sociais e pensar: meu Deus, essa pessoa fez tudo aquilo comigo e olha como ela está bem. Eu quero te chamar a atenção justamente para isso. Não se prenda à imagem. Veio muito forte aqui aquela ideia de por fora bela viola e por dentro pão bolorento. Pode existir uma pessoa querendo passar uma imagem de que está maravilhosa, que está vivendo muito bem, que está ótima sem você. E pode até existir uma intenção de provocar peixes. É aquela pessoa que gosta de aparecer, chamar atenção, mostrar o físico, mostrar a vida, mostrar que está ótima. Mas peixes, se alguém realmente está bem, não precisa ficar provando isso para ninguém. Então, não entre nesse jogo. E aqui existe uma mensagem que também pode ser para você. Talvez você seja quem está querendo provar para alguém que está bem. Talvez você esteja pensando: eu preciso mostrar que superei, preciso mostrar que estou ótimo, preciso mostrar que minha vida está maravilhosa. Mas se você precisa provar isso para aquela pessoa, talvez ainda exista alguma coisa aí dentro que precisa ser cuidada. Então, setembro pede muito essa postura. Não prove nada. Viva. Se você está bem, esteja bem. Se você ainda está se recuperando, cuide de você. Você não precisa transformar a sua vida em uma vitrine para provocar ninguém. Agora existe também outro cenário para essa pessoa. Ela pode realmente estar passando por alguma dificuldade e procurar peixes, porque sabe que você tem essa capacidade de acolher, nutrir, colocar a pessoa para cima, e aí aparece um alerta muito importante. Cuidado para não ser procurado apenas quando alguém precisa de você, porque peixes têm muito essa energia de alimentar emocionalmente as pessoas. Você dá estrutura, escuta, acolhe, aconselha, só que às vezes, para colocar o outro para cima, você acaba tirando de você. E setembro pede justamente o contrário. Observe, essa pessoa também me oferece alguma coisa? Ela está aqui quando eu preciso? Existe troca ou só eu estou sendo utilizado como suporte? Porque você está mais racional agora. E essa racionalidade não veio para deixar você frio, ela veio para você conseguir enxergar. Então, se essa pessoa voltar, não significa automaticamente que você precisa reabrir a porta. Observe as atitudes e, principalmente, não se prenda a provocações. Se alguém quer mostrar que está ótimo sem você, deixe mostrar. Você não precisa responder, você não precisa competir, você não precisa mostrar que está melhor, porque a verdadeira mudança de peixes é justamente essa. Você não precisa mais daquela pessoa para se sentir inteiro. E agora vamos para o segundo acontecimento. Bom, aqui aparece uma coisa muito simples, mas que traz uma sensação muito boa. Veio muito forte o símbolo da pena. E eu quero que você lembre da sensação de passar uma pena na pele. É uma coisa extremamente leve, mas você sente. Às vezes dá até aquele arrepio, e essa é exatamente a mensagem aqui. Uma coisa pequena que pode trazer um alívio muito grande. Pode ser uma boa notícia, pode ser uma conversa agradável, pode ser alguém falando
uma coisa que você precisava ouvir. Pode ser uma atividade diferente, pode ser simplesmente um momento em que você consegue relaxar e perceber: ufa, eu precisava disso. Aqui veio uma conexão muito forte com o ouvido e o tato. Então preste atenção no que você escuta em setembro: música, mantra, afirmações, uma conversa, uma mensagem, uma notícia e também nas coisas que trazem você para o corpo, atividades que façam você sentir o próprio corpo, perceber as sensações, relaxar, respirar, porque peixes pode estar carregando muita coisa mentalmente, e aqui o conselho é justamente voltar para o simples. O simples funciona. Você não precisa resolver a vida inteira de uma vez. Às vezes, uma conversa boa, uma música, uma atividade que você gosta, uma notícia positiva ou um momento de descanso já consegue tirar um peso enorme das costas. E tem uma mensagem muito forte aqui: escute mais, principalmente porque você está entrando numa energia racional. E uma pessoa racional não precisa responder tudo. Ela observa, ela escuta, ela percebe. Então, talvez setembro esteja ensinando peixes a falar um pouco menos e observar um pouco mais. E isso pode ser muito importante, porque você está caminhando por coisas que só você pode resolver. Existem cargas que ninguém pode carregar por você, mas isso não significa que você não possa encontrar pequenos momentos de alívio no caminho. Então, fique atento a essas coisas simples. Pode surgir uma oportunidade de fazer uma atividade diferente, de ouvir algo que te faça bem, de conhecer pessoas ou simplesmente de viver uma experiência que parece pequena, mas traz uma sensação muito boa. Então, não despreze isso, porque talvez seja exatamente o que você precisava para continuar. E agora vamos para o terceiro acontecimento. Bom, aqui volta para uma energia que apareceu desde o início, uma situação mal resolvida. Aqui aparece romance, festa, celebração ou algum tipo de evento. E eu sinto que para alguns piscianos esse evento pode ser justamente a gota d'água. É como se alguma coisa já estivesse cheia e aquele acontecimento fizesse transbordar. Pode ser uma situação que já vinha mal resolvida há algum tempo, e aqui aparece muito forte uma energia feminina. Mas eu não prenderia isso necessariamente ao gênero, pode ser simplesmente uma pessoa com uma energia mais receptiva, e pode ser alguém com quem peixes já teve algum problema. Talvez vocês tenham se afastado, talvez tenha acontecido alguma coisa e você simplesmente deixou para lá. Só que deixar para lá não significa necessariamente resolver. É aquela situação que fica parada. E você sabe como é, peixes. A água parada vai apodrecendo. Então, setembro pode trazer alguma coisa que faça essa situação voltar a se movimentar. Pode ser a própria pessoa procurando você, pode ser você tendo que falar com essa pessoa, pode acontecer alguma coisa que obrigue vocês a lidar novamente com aquilo. Para alguns, isso pode ser uma situação de 3 meses atrás, para outros 6, 8 meses ou até mais. E quanto mais tempo passou, mais sensação de isso ficou para trás pode existir. Só que agora volta, mas existe uma diferença enorme. Quem vai lidar com isso agora é um peixes diferente. Você aparece muito mais racional, decidido e consciente. É uma energia muito forte de rei de espadas, principalmente para quem tem Gêmeos, Libra ou Aquário fortes no mapa. Essa energia de ar pode estar muito evidente. Você sabe o que aconteceu, sabe o que não quer mais e, principalmente, sabe o que não está disposto a fazer novamente. Você não vai ficar se desdobrando para manter alguém na sua vida. Se precisar conversar, você conversa. Se precisar colocar os pingos nos is, você coloca. Se precisar encerrar, você encerra. E pode ser que você nem queira recuperar essa relação. Pode ser simplesmente: eu só preciso fechar isso. Porque existem situações em que a pessoa não quer voltar.
ela só quer parar de carregar aquilo. E isso pode ser muito libertador. Talvez antes você realmente não tivesse condições de lidar com aquilo, talvez você não tivesse as respostas, talvez estivesse emocionalmente envolvido demais. Agora não. Agora você consegue olhar para a situação e pensar: eu entendi o que aconteceu, eu entendi quem você é e eu entendi quem eu sou dentro disso. E isso muda completamente a conversa. Então, se alguém bater na porta de Peixes em setembro, pode encontrar uma pessoa muito diferente. Um Peixes que não vai mais tirar de si para dar ao outro, um Peixes que não vai ficar se desdobrando para manter alguém, um Peixes que, se tiver que perder, perde. E talvez seja justamente isso que algumas pessoas estejam sentindo. Peixes mudou. E por isso algumas situações antigas podem voltar agora, não necessariamente para recomeçar. Algumas voltam simplesmente para serem finalmente encerradas. E agora vamos para o conselho final para o mês de setembro. Bom, Peixes, aqui é muito claro, não se iluda com promessas, principalmente com pessoas que você já conhece. Se você já tem um histórico com alguém, use esse histórico. Você já viu como essa pessoa age, você já viu o que ela entrega, você já viu o que ela promete e o que ela realmente faz. Então não crie uma pessoa nova dentro de alguém que você já conhece. Deixe as relações se mostrarem. Isso vale para amor, amizade, colegas, família, tudo. Não fique criando expectativas sobre coisas que aquela pessoa talvez nunca consiga entregar, porque uma coisa é o que você gostaria que alguém fosse, outra coisa é quem essa pessoa realmente é. E setembro pede justamente isso: saia do ideal e vá para o real. Procure pessoas mais comprometidas, pessoas que não precisam fazer grandes promessas, porque simplesmente fazem, elas aparecem, elas cumprem, elas demonstram. Elas têm defeitos? Claro. Aqui não estamos falando de pessoas perfeitas, estamos falando de pessoas reais. E talvez esse seja um dos maiores aprendizados de Peixes agora. Você pode ter se conectado muito às suas próprias expectativas, aquilo que você imaginava que uma relação poderia ser, as desculpas que as pessoas davam, as promessas de um dia, quando essa pessoa mudar, quando essa pessoa chegar, quando ela finalmente fizer aquilo que prometeu, e você ficava esperando. Só que essa espera também te colocava num lugar de carência. Então agora é diferente. Você olha para o que existe hoje. Quem está perto de você hoje? Quem demonstra hoje? Quem troca com você hoje? Existe reciprocidade hoje? Porque é isso que importa. E sim, Peixes, quando você sai do mundo ideal e vai para o mundo real, você ainda vai se decepcionar. Claro, as pessoas têm defeitos, as relações têm problemas, mas existe uma diferença enorme. Você vai se decepcionar com a realidade e não com uma fantasia que precisou criar para sustentar aquela relação. E isso torna as decepções muito menores, porque você não precisa mais ficar inventando desculpas para o comportamento de alguém. Você simplesmente olha e pensa: essa pessoa é assim, é isso que ela consegue me oferecer, isso serve para mim ou não? E se não servir, você segue. Isso é valorização. Isso é autoestima. E isso também aumenta muito o seu magnetismo, porque Peixes está entrando em setembro diferente, mais racional, mais seletivo, mais dono de si, e quanto mais você ocupa esse lugar, mais você começa a encontrar pessoas que também ocupam lugares fortes, pessoas que podem mostrar para você. Então é isso que é reciprocidade? É isso que significa não precisar implorar pelo mínimo? É isso que significa uma relação que não me deixa sempre com aquela sensação de falta? Você não precisa mais das pessoas para se sentir inteiro. E justamente por isso você consegue trocar melhor com elas. Então, Peixes, setembro é muito sobre isso. Não fique preso às promessas, observe as atitudes.
Não fique preso ao ideal, vá para o real. Veja quem está realmente disposto a trocar com você, porque você mudou e agora suas relações também precisam acompanhar essa mudança. Bom, peixes, eu vou parar por aqui. Eu espero que você tenha gostado e que essa leitura tenha te ajudado de alguma forma. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e compartilhar esse vídeo. Muito obrigada por estar aqui e eu encontro você nas próximas leituras. Até mais. Tchau, tchau.